Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso quadro já semanal, toda sexta-feira. Tá falando grego? Você tá falando grego? Pelo menos você tá entendendo um pouquinho o que a gente tá tentando trazer de ensinamento? Então bora lá para mais um episódio de hoje. E hoje nós vamos falar de uma palavrinha muito manjada, principalmente quando as pessoas vão se referir à sua versão original grega, que é a palavra arrependimento, verbo arrepender-se. Quando as pessoas falam dessa palavra, muitos sentidos são evocados, principalmente o sentido de você mudar a mente ou alguma coisa que evoca conversão, ou seja, mudança de rota. O que será que realmente os evangelistas queriam dizer e o que será que Jesus realmente queria dizer quando ele falou sobre arrependimento? Um dos textos clássicos de arrependimento que nós temos aqui é o que sai da boca, primeiro de João Batista, mas depois da boca do próprio Senhor Jesus, no começo aí do seu ministério público, tal qual está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 2. Diz João Batista: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se vem do verbo metanoel, que ocorre 43 vezes no Novo Testamento, que é cognato ao substantivo metanoia, que quer dizer exatamente arrependimento. O que quer dizer isso dentro do contexto mais amplo grego? Dentro do contexto mais amplo da cultura clássica do mundo grego, de 2 séculos antes de Cristo, pelo menos, quando os grandes filósofos começaram a escrever, ou já escreviam quando nós temos uma cultura inteira que falava um grego mais elitizado, o verbo metanoel e o substantivo metanoia significavam efetivamente mudança de mente, mudança de posição. Um certo tipo de remorso, mudar a posição porque a posição lhe parece algo inadequado, mudar de opinião. Né? Bem no estilo grego de se pensar as coisas. Mas quando essas duas palavras são utilizadas dentro do contexto do Novo Testamento, nós não estamos nos referindo apenas a uma mudança de opinião. Nós não estamos nos referindo apenas a um remorso. O contexto nos ajuda a identificar qual que é o sentido que os autores, nesse caso Mateus, ele queria empregar ao verbo metanoel, arrepender-se, e metanoia, arrependimento, que é justamente a palavra pela qual foi traduzido arrepender-se ou arrependimento. E dentro do contexto, o arrependimento não é apenas aquele sentido primário evocado na cultura clássica de mudar de opinião. O cristianismo não é apenas você mudar de opinião em relação a uma vida secular. O convite que Deus faz por meio da sua palavra não é apenas você mudar de religião, ou mudar de cosmovisão, ou mudar de valores essenciais da sua vida. O que a palavra arrependimento, metanoia, e o que o verbo arrepender-se, metanoel, quer dizer, é mudança, efetivamente, mas não é apenas mudança de mente, mas é mudança prioritariamente de atitude. Aí nós temos que recorrer à forma de se pensar hebraica. Porque dentro do contexto hebraico, o pensamento e as atitudes são duas coisas que você não consegue separar. Dentro do contexto grego tem uma elevação do valor dos pensamentos, da filosofia, mas isso não encaixa muito bem com a forma de pensar hebraica, que é muito fenomenológica, é muito prática. Então, se você pensa, você age, se você sente, você é. Você diz ser uma coisa, mas você prova que você é aquilo por meio das ações. Por isso que João lá na frente vai dizer que a forma da gente expressar o nosso amor não é só pela língua, ou seja, pelo falar, mas pelo agir. É a mesma coisa que João Batista e Jesus estão falando para nós. Ou seja, o convite do Evangelho é você não somente mudar de opinião, não somente mudar aqui, mas mudar o coração, mudar suas atitudes.
o próprio contexto dentro do qual João Batista está falando, em denúncia aos religiosos, olha, deixem de fazer o mal e passem a fazer o bem. Deixem de ser egoístas e passem a ser altruístas. E no sentido que Jesus ele emprega essa palavra, é o seguinte, olha, abandone os padrões desse mundo e se revistam com a justiça de Deus. Nós muitas vezes ficamos contentes com um tipo de conhecimento que ilumina o nosso cérebro, como se apenas isso fosse a fonte ou a prática do verdadeiro evangelho. Mas o verdadeiro evangelho está nas mãos que praticam e não apenas no cérebro que pensa. Arrependimento está ligado à ideia de conversão, ou seja, mudança radical e mudança integral. Se o seu cérebro mudou, mas as suas atitudes não, aí nós temos um problema. Se você acha que está arrependido e as suas atitudes não provam isso, aí tem um desarranjo. Porque aquilo que você sente como arrependimento, se não for provado pelas suas atitudes físicas, práticas, pode não ser um arrependimento. Pode ser um mero sentimento de culpa ou um remorso que dá no nosso coração. Mas arrependimento não é nem remorso, não é nem sentimento de culpa, não é nem dor na consciência e tampouco mudança só de pensamento. Arrependimento é Deus virar você do avesso e você ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Uma pessoa que pensa aquilo que Deus deseja que você pense. E, finalmente, a pessoa que age conforme Deus quer que você haja. Você está arrependido dos seus pecados? É que nem Jesus disse, vá e não penses mais, não, vá e não peques mais, ou seja, a prática. Que nós possamos realmente viver essa dimensão bendita do arrependimento, que é o arrependimento verdadeiro, ou seja, o arrependimento prático e não somente de ideias. Muito cuidado, que as suas mãos, que as suas atitudes possam realmente exalar o verdadeiro arrependimento. Tá falando grego? Estamos quase chegando lá. Se você quiser aprender mais sobre a língua grega, acesse aí www.gregohellenic.com e participe de um curso especial comigo, de imersão aí semanal na língua grega, desde o alfabeto até os aspectos mais avançados da língua que foi escrito o Novo Testamento. Nos vemos na próxima semana. Um abraço especial a todos vocês da Casa da Rocha de Guarulhos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.